Tivemos ontem, então, Márcio, o segundo dia da CPI da Covid, com o depoimento do segundo ministro da Saúde da gestão Bolsonaro, Nelson Teich, ele que permaneceu no cargo por 29 dias, de 17 de abril a 15 de maio de 2020, em substituição a Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro depoente anteontem na CPI. Teich trouxe mais clarezas sobre alguns aspectos da sua saída que já se suspeitava, já se imaginava, mas agora ele as tem afirmadas. Que a grande questão para não permanência no ministério, segundo ele, foi ter percebido que ele seria, por ser médico, né, foi escalado para o Ministério da Saúde, mas que era uma posição meio de fachada o fato dele ser médico, uma vez que as recomendações da medicina, as quais ele defende, até por dever de ofício, foram contrariadas pelo presidente Bolsonaro, sobretudo na insistência para a recomendação da cloroquina. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, no primeiro dia de depoimento, chegou a dizer que Bolsonaro pediu ou cogitou a publicação de um decreto presidencial para alterar a bula da cloroquina, colocando-a como medicamento recomendável para o enfrentamento da Covid-19, ao que a Anvisa recusou, obviamente, porque não basta um decreto para definir se um remédio funciona ou não, é preciso pesquisa científica, comprovação. Foi esse ponto, quando o Teich frisou bastante, que quando ele percebeu que essa insistência permaneceria e que ele só poderia ter a opção de subscrevê-la, ele decidiu se retirar do cargo. Outro ponto que Teich coloca como um erro, daí ele aponta dessa forma, classifica como um erro da gestão federal, é a insistência do presidente Bolsonaro na imunidade de rebanho, a chamada imunidade de rebanho, que é o quê? Nessa concepção, permitir o alastramento do vírus. Bolsonaro chegou a afirmar durante a pandemia: a melhor vacina é o vírus. Essa é uma frase declarada pelo presidente quando estava no enfrentamento da vacina ali no final do ano, considerando uma tática de imunidade de rebanho, que é todo mundo se contaminar para desenvolver anticorpos. No caminho, baixas esperadas, é uma lógica militar, né? Quem morrer, morreu, todos vamos morrer um dia, chegou a afirmar isso também, né? Lamento, e aquelas frases assim, sem muita reflexão, talvez, sobre o impacto que causa nas pessoas que estão perdendo, familiares que estão em sofrimento, e com uma praticidade que está mais voltada aos resultados, né, da pandemia, políticos e econômicos, do que sanitários. Então, devido a essas insistências de Bolsonaro em determinar a gestão no sentido da recomendação da cloroquina e da imunidade de rebanho, Teich durou 29 dias no cargo. A CPI ouve hoje o terceiro ministro da Saúde, é o quarto da gestão, o terceiro a depor, o atual, Marcelo Queiroga, que deverá ser indagado, sobretudo, sobre os atrasos na aquisição e distribuição de vacinas. O problema que ele herdou do especialista em logística, General Pazuello, que chegou a errar durante a gestão dele, o Ministério chegou a errar a entrega de uma carga de vacinas que deveria ir para o Amazonas e foi para o Amapá. Então, por aí se tira uma ideia de como estava o Ministério da Saúde. E Pazuello deverá ser aí, ao longo do tempo, um alvo bastante atacado e quem deverá arcar aí com consequências dos erros do governo federal nessa gestão, até porque foi o ministro que mais aceitou se submeter aos condicionamentos, às determinações do presidente, não apenas no sentido político, mas no sentido técnico, e aí que é o problema. O confrontamento técnico, que foi o que fez os ex-ministros Mandetta e Teich retirarem-se do cargo, por tecnicamente, do ponto de vista da ciência da medicina, não concordarem, não poderem compactuar com determinações como a imunidade de rebanho e o uso da cloroquina, uma vez que mediram as consequências e as recomendações da saúde, que haveria
aí sim uma situação muito mais grave do que a que já vivemos de alta gravidade da pandemia no país. Então, hoje depõe Marcelo Queiroga, logo em seguida, a partir das 10 horas, e uma particularidade, este ministro, Marcelo Queiroga, no dia que assumiu, se manifestou como contrário à recomendação do kit precoce, do chamado kit COVID, cloroquina e ivermectina, azitromicina, e a favor do distanciamento social. Curiosamente, ele confronta os dois pontos aí que o presidente mais defende, né? E mesmo assim permaneceu no cargo, talvez porque o presidente sentiu a necessidade política, né, de recomendado ali pelos assessores, pelo pessoal do Centrão, que é aquele conjunto de deputados que vai para onde houver ventos mais favoráveis, e por favoráveis se entenda-se cargos e emendas, e participação no governo e poder, portanto, né? Recomendado, desse ponto de vista político, a estratégia do governo ficou a seguinte: o ministro atende um lado da sociedade, falando que é preciso comprovação científica, o tratamento precoce não tem isso, portanto não é recomendável, né? Não é a melhor forma de enfrentar a pandemia. Tivemos hoje mais uma profissional, professora da FSG, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, que subscreveu mais uma vez isso, confirmou isso na nossa entrevista de hoje, para quem quiser recapitular. E também a questão do distanciamento, né? Marcelo Queiroga defendeu o distanciamento social, o contrário do que Bolsonaro vem praticando, que ele mesmo se dá, se presta ao trabalho de promover as aglomerações, porque daí na sua tática, então é isso, o ministro atende um lado da sociedade que defende o distanciamento e não segue a ideia de eficácia do tratamento precoce. Bolsonaro, por outro lado, segue fomentando ali o apoio daqueles 30% daquela massa de 30% da população e de eleitores que vai concordar incondicionalmente com o que ele propuser, nesse caso, o tratamento precoce, a imunidade de rebanho, o questionamento, a desqualificação do distanciamento social, e, enfim, todas as teorias que tem em torno disso, por as supostas motivações, como ontem Bolsonaro chegou a cogitar que existe uma guerra química, biológica, talvez que tenha sido criada pela China para a China ter resultados econômicos. As teorias conspiratórias são bem atraentes para muitas pessoas que às vezes não querem defrontar com a realidade dos fatos, porque é mais complicado, né, lidar com a realidade e assumir responsabilidades do que criar uma tese ali onde a gente se torna vítima de algo e aí só pode lutar contra ao invés de assumir responsabilidades resolutivas. Por fim, também está previsto para hoje o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está à frente de todo o processo de conferência, organização das testagens, dos procedimentos para a homologação de todas as vacinas que chegam ao país, que são negociadas e são distribuídas. CPI da Covid esse assunto vai ser o assunto do ano por um bom tempo no país, porque ela procura aí apurar todas essas circunstâncias administrativas, políticas, econômicas que estão na base, como pano de fundo, como cenário, como grande contexto de mais de 414 mil mortes até hoje, dia 6 de maio de 2021, no país. E que, infelizmente, lamentavelmente, sabemos que vão continuar progredindo enquanto a vacinação tenta correr atrás e não consegue passar à frente, né? Prevenir mais do que a velocidade, o avanço dos casos fatais. Por hoje é isso, então, Márcio. Desejando aí um excelente dia a todos. Retornamos amanhã, sexta-feira, dia 7, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.